2, 1. Olá, pessoal, tudo bem? Você está querendo comprar uma franquia e você não conhece a lei do franchising? Então a gente vai te ajudar. Meu nome é José Rubens e eu estou aqui hoje com a Bruna Miranda, uma companheiraça nossa do franchising, uma doutora aí, advogada que conhece muito de franquias. E para quem não me conhece, eu sou o CEO da Guias, mas também sou autor do livro Checklist Minha Franquia. Nesse livro, eu tenho a intenção de ajudar pessoas que querem escolher uma franquia de uma maneira responsável, mais consciente, mais abrangente, ou seja, olhando para todos os fatores que vão possibilitar ele ter melhor, ser mais bem-sucedido, tanto pessoalmente, né, quanto profissionalmente. E eu estou fazendo uma série de lives aqui com todo mundo que participou da segunda edição do meu livro, e foram 21 convidados, dentre eles a Bruna, que está aqui, para bater um papo com a gente sobre a lei de franquias. Quando eu pensei em me tornar franqueador, uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar, o que regula esse mercado? O que é o franchise? E o franchise é regulado por uma lei de 1994, assinada por Itamar Franco, né, sancionada, na verdade, por Itamar, e que já trazia para o Brasil uma das leis mais atuais naquele momento de franquia. E essa lei perdurou durante muito tempo, até que em 2019, depois de um projeto que ficou tramitando no Congresso durante muito tempo, foi assinado ou sancionada pelo Jair Bolsonaro. E aí, Bruna, tudo bem com você? Tudo bem, Zé, e você? Tudo bom. Então, fica até o final, porque no final a gente vai dar uma dica fundamental para você que está querendo comprar uma franquia. É uma dica imperdível. Então, Bruna, você participou do meu livro, comentou a lei, né? No meu livro tem a lei comentada. Para quem não conhece, meu livro chama Checklist Minha Franquia, é só dar um Google aí, Checklist Minha Franquia, você vai conseguir achar e fazer o download ou fazer a compra do livro ali, e pode ter acesso a essa circular de oferta, essa lei de franquias comentada pela doutora Bruna. Então, Bruna, comenta um pouquinho superficialmente como que é essa lei, porque daí a gente vai comentando em partes, né? A gente vai passar rapidamente toda ela. É uma lei simples, não é uma lei com muito juridiquês, né? Não. Pessoas normais como eu e como a grande maioria dos empreendedores no Brasil conseguem ler e entender. Sim. E é isso, né, Bruna? Isso, ela tem um linguajar mais acessível, justamente porque o objetivo dessa lei é proteger o candidato. Ela é totalmente voltada para proteger o interesse do candidato a franqueado, da pessoa que quer ser um franqueado, seja ela qual for a marca. E justamente por isso ela foi redigida com uma redação mais acessível do que o normal, né? Não deixa de ser uma lei, mas ela tem uma redação mais simplista, né? Mais fácil de fácil compreensão, menor, não é uma lei tão extensa, né? Extremamente importante, né? Que ela exista e que as empresas sejam obrigadas a segui-las, porque é isso que dá proteção para quem quer empreender, né? Sim. Como franqueado, obviamente. Sim. E aí, vamos começar do começo? Qual o primeiro assunto da lei que você acha que é interessante a gente comentar? Todos são muito importantes. Sim. A gente tem várias questões que talvez não venham ao caso, que fala essa revisão que teve em 2019, né, essa nova lei, na verdade, ela trouxe poucas modificações. Alguma delas foi a possibilidade de empresas públicas também franquearem, então ela trouxe alguns artigos falando sobre o assunto, mas de forma tão superficial que se tornou irrelevante, porque não é possível que as empresas públicas franqueiem apenas com base na lei de franquia, porque aí precisa ser respeitadas as leis de licitações, de parceria público-privada, são outras coisas. Então, esses talvez sejam assuntos que não precisem ser abordados hoje, porque não vai vir ao caso, né? A gente começa a lei logo de cara, né, estabelecendo o que é franquia. E a partir daqui, o livro fala muito sobre isso, obviamente que
apenas a lei, fica superficial, e aí que entra a importância do livro, porque o candidato ele consegue entender o que a lei fala, não só através desses comentários, né, mas no decorrer do livro, tudo aquilo que é importante. E é exatamente isso que a lei fala. No primeiro artigo, ela vem falar exatamente o que é franquia. Por quê? Porque existem alguns outros modelos de negócio, de prestação de serviços, que poderiam ser confundidos com franquias, e é justamente por isso que esse primeiro artigo vem dizer o que é franquia, que fala exatamente de transferência de know-how, cessão do direito de uso de marca, exatamente como é que se estabelece a franquia, para que ela não seja confundida com representação comercial, por exemplo, né? Outras modalidades de contratos que não estão abarcadas por aqui. E é esse artigo que fala sobre isso, né? Ele fala que o franqueador autoriza, através do contrato de franquia, no caso, né? O franqueado a usar a marca, os outros objetos poderiam ser os próprios produtos, né? Assim como existem franquias de serviços, existem franquias de produtos. Então, através do contrato que se transfere o direito de uso daqueles produtos especificamente. Essa distribuição que pode ser exclusiva ou não exclusiva, isso não, a lei não exige, isso é o franqueador que determina como ele vai conceder o direito de exploração da própria marca e produto, pode ser ou não exclusivo, né? E fala isso, né, que a remuneração se dá em razão disso, pela transferência do know-how, pela cessão do direito de uso da marca e dos produtos. Aqui que logo de cara você estabelece a importância da lei de franchising, porque ela explica para qualquer pessoa entender o que é franquia e se aquilo que está sendo proposto para ela, de fato, é uma franquia, né, e não outro tipo de contrato maquiado como se fosse. E importante, não sei se é aí nesse começo, Bruna, que já fala que é uma relação empresarial, né? Sem vínculos empregatícios. Exatamente. Isso vai sendo reforçado no decorrer da lei, mas ela logo de cara fala exatamente isso. E assim, a lei de franquias, ela é uma lei atrelada ao direito empresarial. Todos os contratos empresariais, por excelência, por sua própria natureza, eles são contratos celebrados exclusivamente entre pessoas jurídicas. Então, logo de cara, aqui você já anula qualquer possibilidade de confundir com contratos de natureza civil. Compra e venda, representação, que são outros contratos de natureza civil. Contratos empresariais sempre vão ter como titulares pessoas jurídicas, sempre, sem nenhuma exceção. É por isso que todo candidato, mesmo que é o pré-contrato ou o contrato inicial, mesmo que ele possa, a princípio, ser celebrado com a pessoa física que está adquirindo, né, com o titular que vai operar o negócio de fato, esse contrato ele precisa, em dado momento, ser transferido para a pessoa jurídica determinada ou que foi constituída para aquela finalidade. Por quê? Porque se esse contrato for celebrado entre uma pessoa jurídica, franqueador, e uma pessoa física contra franqueado, esse contrato se torna nulo, porque ele é um contrato empresarial. E contratos empresariais precisam ter duas pessoas jurídicas. Tá. E tem um negócio que eles falaram agora, a gente vai falar também, vamos entrar na circular de oferta, mas tem uma coisa que chama anulidade, e a outra qual que é, Bruna? Anulabilidade. Anulabilidade e nulidade. Nulidade é uma coisa, anulabilidade é outra. Existe aquilo que é nulo de pronto, então ele é nulo desde o princípio, porque ele tem uma violação tão grave, né, que torna aquele contrato inválido, aquela relação ela deixou de existir, porque é nula. A anulabilidade é um pouco diferente, é aquilo que pode ser anulável, mas um simples ato anulável, ele não invalida todo o restante. Essa é basicamente a diferença. Isso a gente vai chegar, né, mais ao final, nas cláusulas da lei, né, nos artigos da lei que tratam especificamente sobre as condições de nulidade do contrato de franquia. Que, mais uma vez, é para proteger o franqueado, né, sempre. Essa próxima cláusula não, esse próximo inciso aqui do artigo 1º, ele é muito interessante, que fala sobre requisitos para que o franqueador possa franquear. O franqueador, ele precisa ser o dono da marca,
ou estar pleiteando essa marca, ou ter autorização de quem é o dono da marca. O que isso quer dizer que franqueador não pode ser qualquer um. Ele precisa ter uma marca ou registrada junto ao INPI ou em processo de registro. Justamente porque, se o candidato está comprando o direito de uso de uma marca, essa marca tem que possuir alguma segurança jurídica de que ela é plausível, de que ela é daquela pessoa que está comercializando. E no caso dessa marca ser de terceiros, normalmente isso se aplica a franquias que comercializam produtos e, eventualmente, a franquia ela pode oferecer para a rede produto que não é de fabricação própria, portanto, aquela marca não pertence àquela empresa franqueadora. Mas isso pode ser resolvido através de um contrato de cessão de direito de uso. Então, a empresa X, ela franqueia um modelo de negócio que dentre os produtos que ela comercializa, tem o produto X. Esse produto X não pertence a ela, pertence a outra empresa, ou de outro grupo econômico, enfim, não é daquele CNPJ. Mas, através de um contrato, isso pode ser resolvido. Agora, se nenhuma dessas situações tiver sido contemplada, a empresa não tem a marca nem registrada, nem em processo de registro, e comercializa um produto que não tem um contrato de cessão de uso permitindo aquilo, esse contrato é nulo, porque cláusula da e aí vem uma pegadinha, né? Uma pegadinha não, mas alguma coisa que pode dificultar. Então, a empresa está pleiteando uma marca, você pode se associar, não, mas você pode ser franqueado e, de repente, ela não conseguir essa marca. Sim. E se você for informado na circular de oferta, também você já está sabendo o negócio. E aí, se você precisar mudar a marca, mas eu queria aquela marca, enfim. Isso pode acontecer, né, Bruna? Pode acontecer, sim. A lei de propriedade industrial, ela tem requisitos muito específicos, os processos de registro, eles são processos longos, e não existe uma certeza absoluta de que qualquer marca pode ser registrada, né? A lei, ela dita o que pode e o que não pode, mas quem decide é o INPI, que é supremo para essa tomada de decisão. Então, assim, seguramente, se a marca já está registrada, ela já tem a concessão do registro, a segurança é maior de que vai ser aquela. Mas não significa que vai ser para sempre também, porque a marca ela pode desejar mudar a marca, a franqueadora, desde que isso esteja previsto no contrato e na circular de oferta, obviamente, né? E se estiver em processo de registro, esse registro pode vir a não ser concedido. Né? Pode haver uma oposição de um terceiro que reivindique aquela marca e, de repente, por anterioridade ou por qualquer outro motivo acabar obtendo, então aquela franqueadora pode perder o direito de uso. Consequentemente, toda a cadeia que vem após a franqueadora, que é a rede de franqueados, vai ser afetada, e é algo que sim, pode acontecer. Já existiu aqui no Brasil, inclusive, franquias que passaram por isso. De serviços. Então, você que é franqueado ou candidato a franqueado, está vendo uma franquia, pergunta, a marca está sendo pleiteada ou já foi concedida, né? Exatamente, isso é importante, é bem importante, porque o impacto, né, a marca eu digo que é o maior patrimônio de qualquer empresa, não só de uma franquia. E se você viu lá que se ele informou na circular de oferta, no contrato, depois não adianta reclamar. Exatamente. E aí, né? Então, esse é o agora, momento se ele de não conferir, informar, né? E aí depois der problema, aí o problema é do franqueador. Mas se ele informou, aí o problema pode ser seu. Exatamente. É por isso que é preciso se atentar a tudo que está escrito na circular de oferta, que é o assunto principal da lei aqui, né? Sim. Bom, aqui o parágrafo 2º fala sobre a possibilidade de franquia por empresas públicas, que não vem ao caso, porque ela é muito específica, né? E aí nós chegamos no artigo 2º, que fala exatamente da circular de oferta de franquia. Todo candidato que já pesquisou uma franquia, que entrou em contato com qualquer franquia, já deve ter ouvido falar nisso, deveria ter, né? Porque é obrigatório, está previsto em lei, não só nessa lei, na lei anterior também. Isso é o primeiro item. Se não tiver circular de oferta, se a franqueadora não te oferecer uma circular de oferta para que você venha a fechar o negócio, esse contrato já é nulo de plano. Por quê? Porque é o item
principal, obrigatório. Aí dentro dele vão ter os elementos da circular, mas não tendo circular, esse contrato já não valeu. Exatamente Sim. isso, né? E aqui nós vamos traçando, né, quais são os elementos que precisam ter nessa circular. O nome é esse porque está na lei, circular de oferta, mas basicamente é uma apresentação do negócio, é uma apresentação muito completa, que deve obedecer o que está na lei, mas é uma apresentação, né, que vai dizer exatamente quem a empresa é, o que ela faz, o que ela está vendendo e o que se pretende do franqueado que venha a aderir a esse negócio. E ela precisa ser entregue ao franqueado com 10 dias de antecedência, ou seja, o candidato que vier a se interessar pela aquisição de uma franquia, ele não vai poder, não deveria, não pode, né? Ele não pode entrar em contato hoje com a marca, com a franqueadora, conversar, tirar as dúvidas de assinar o contrato amanhã. Não, esse contrato só vai poder ser assinado no mínimo depois de 10 dias. No mínimo. E aí tem as gambiarras que as pessoas costumam fazer, né? Então, o pessoal acaba fazendo uma gambiarra para poder assinar o contrato antes do tempo, né? E exatamente. aí, uma coisa que eu falo, se o franqueado, se você sabe da lei, você vai se livrar de cair em picaretagem. Exatamente. Esse é um ponto crucial, né? Exatamente. O franqueador que não segue a lei já vai ser descartado por você. Sim. Se o cara quiser fechar com você antes de 10 dias, ele está se prejudicando, né? E deixando de dar a você o benefício da dúvida de fechar ou não, né? Então, para nós isso é muito importante, né, Bruna? Esses 10 dias. Muito, é fundamental e não é à toa que eles existem. Não foi colocado de uma forma aleatória na lei de franchising como um item adicional sem razão alguma. Por que precisam de 10 dias? Por quê? Porque é um negócio. O candidato, ele está adquirindo a marca de outra pessoa, o direito de uso da marca de outra pessoa, não é a dele, certo? Ele vai entrar num modelo de negócio que já existe, que não é o dele, e ele não é empregado, ele não é um representante, ele está se vinculando ao negócio, mas como um empresário autônomo independente. Sim. O investimento não é pequeno, existem valores e valores, não vem ao caso aqui, mas de qualquer maneira você está se associando a um terceiro, você vai ter que seguir as normas, as regras, as políticas desse terceiro, você está totalmente abraçando a ideia de um outro, então você precisa estudar. É exatamente para isso que existe. Para que você analise, eventualmente, um plano de negócio sobre como essa marca ela se comportaria na sua região, se haveria um público-alvo interessante para essa marca na região onde você pretende se estabelecer, se o fluxo de caixa que a empresa oferece, né, mostra ali na circular, né, entre recursos mínimos de investimentos iniciais e de receitas, né, para que a empresa possa se manter por um período mínimo, que no mínimo é o período do contrato. Se isso é possível para você, e esses são dados que você não consegue fazer hoje, olhando simplesmente, tá bom, eu vou assinar esse contrato. Não, você precisa estudar. Precisa estudar mercado, caixa, investimento, local da instalação da unidade, se ela é física ou não, tudo, tem que entender as regras, e é impossível entender todas essas regras, normas e procedimentos em poucos dias. 10 dias é um prazo ainda razoável, né? Porque aí é possível, se você está determinado a fazer isso, com certeza vai dar tempo de Se o amor estudar, à né? primeira vista durar 10 dias, então pode fechar o negócio. Exatamente. Às vezes o amor à primeira vista não dura 10 dias. Isso é bom tanto para franqueador quanto para franqueado. É bom, porque não é o tipo de negócio que é para comprar na empolgação, não é a compra de algo para você, né? É um empreendimento em que você vai conquistar clientes, vai captar clientes e pessoas, mas não é em nome próprio, é em nome de terceiro. Então você tem que ter perfil para ser franqueado, né, para entender que existem regras que você vai seguir, tem muito benefício em ser franqueado, justamente por isso, mas
tem o ônus, e esse ônus vai variar de cada pessoa. Tem alguns empresários que eles precisam de autonomia e liberdade e talvez não se adequem com o modelo de franchise. E tem uma grande maioria que se adequa perfeitamente com o modelo do franchising, né, para ser franqueado. Sim. Isso não tem problema nenhum, e é justamente por isso que é preciso entender a lei de franquias, entender os documentos que a empresa apresenta, né, se eles são reais, se eles são verdadeiros, para que você não cometa um engano, né? Legal. E aí já vou pedindo para o pessoal aqui que quer tá com alguma dúvida, coloca aqui que a gente vai responder, coloca aí no chat e a gente vai olhando, depois eu vou respondendo, tá? Perguntando para a Bruna responder. Legal, então tem que ter a circular de oferta tem que estar 10 dias na sua mão se você assinar ou pagar qualquer tipo de coisa, senão o ônus dele também, ele é do franqueador. E aí tem um outro problema, né, Bruna? Que também não dá para ficar depois de 5 anos, voltar e falar assim, não, eu assinei antes do prazo circular de oferta. Mas isso eu também não vou falar, a gente não vai falar aqui, porque foi um assunto que eu debati com o Dr. Sidney, que também comentou o seu capítulo, que hoje ele é diretor da ABF, jurídico da ABF, mas é isso, tem que olhar e seguir aquilo que está na lei. Se o seu franqueador já não segue o que está na lei, talvez ele não seja o melhor franqueador para você. Enfim, você sabendo disso, você busca o melhor negócio que pode servir melhor, né? O mercado tem hoje no Brasil tem mais de 1.000 franqueadoras só associadas à BF, só das associadas à BF. Tem muito franqueador que trabalha dentro da lei, então é só prestar atenção, não cair na emoção aí e se esborrachar. Eu diria que já é o item principal para a escolha de uma franqueadora. Se ela segue minimamente o que está aqui na lei, se ela faz minimamente aquilo que ela deve, já é um ponto positivo. Por quê? Porque ela está deixando claro para você tomar uma decisão pensada, coerente, né, e sabendo o que você está fazendo. Já seria, na minha visão, já seria um item de corte, né? Legal. E, bacana, vamos lá. Seguindo, aqui a gente fala então da circular de oferta, e, obrigatoriamente, ela vai falando sobre quais são os itens que precisam constar na circular. Ou seja, se algum desses itens não tiver sido apresentado ou estiver incompleto de forma diferente do que exige a lei, novamente, o contrato será nulo. Por quê? Porque é obrigatório, está na lei, né? E aí nós vamos lá. Nós falamos que precisa constar, né, na circular de oferta, o histórico resumido do negócio, ou seja, tem que ser contada a história de como começou. Por quê? Porque você não pode simplesmente abrir um negócio hoje e amanhã resolver franquear. Porque como que você vai transferir know-how para alguém? Você vai transferir o direito de uso de uma marca, ensinar alguém a fazer, se nem o próprio franqueador ainda não fez? Por quê? Porque ele começou ontem. Essa empresa ela precisa ter uma história, já estar bem sedimentada, né, bastante bem amparada, para que ela possa vender o próprio negócio para outro. Então, primeiro você se torna forte o suficiente, para depois você passar isso para outro. Basicamente é isso. Então, precisa constar esse histórico do negócio, todos os dados pessoais do franqueador e de eventuais empresas que compunham o mesmo grupo, né, que eventualmente existem outros CNPJs, mas dos quais os sócios façam parte, ou que pertençam, que também se relacionem ali com a franquia. Esses dados precisam estar aqui, justamente para o candidato poder pesquisar, se for o caso, né, fazer uma pesquisa, um pente fino a mais, caso ele deseje. Embora todas essas informações precisem já constar aqui, né. Aqui nós falamos dos balanços, é um dos itens bastante importantes, porque é aqui que você vai saber. Você tem 10 dias, né? A empresa vai te oferecer os balanços dos 2 últimos anos. Por quê? Porque a lei exige. Aqui você vai saber se essa empresa tem alguma saúde financeira. Por que é importante? Você está comprando o direito de uso da marca, um contrato que pode ir de 2, 3, 4, 5 anos. Você não pode comprar de quem está falindo, né? Isso Exatamente, não faz sentido, né? Você vai fazer um investimento, seja em capital para a própria franquia, seja na taxa de franquia, seja de outra forma,
e aí você nem sabe qual é a saúde financeira daquela empresa, né? O importante é que ela não esteja fazendo aventuras com você. Então, é esse o objetivo da apresentação do balanço. É um documento sigiloso, então é aí que já mostra a boa-fé, do meu ponto de vista, acredito que você concorda comigo também, né, Zé? Sim. A apresentação desse balanço logo de cara, assim como ser uma obrigação legal, né, que está na lei, ela também já demonstra a boa-fé da empresa, ela está apresentando para qualquer pessoa que se candidate a franqueado uma informação extremamente sigilosa, né? Sim. É uma mão dupla, né? Mas mostra boa fé. Olha, eu estou aqui, eu sou aqui, minhas informações estão aqui. Se você quiser ser meu franqueado, eu já estou começando com a transparência. Então, é importantíssimo. Tem que ficar muito atento a isso. E, na falta de experiência para analisar um balanço, contratar um contador, pedir uma assessoria jurídica ou contábil, de preferência contábil, né, para um terceiro, para justamente saber onde você está entrando e se a saúde financeira da franqueadora é real, né? Sim. Logo depois nós falamos da indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem especificamente o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia do país. Basicamente, é um dos itens bastante importantes também. Não significa que a franqueadora precisa constar na circular de oferta todas as ações judiciais em que ela esteja envolvida. Por quê? Sim. Porque tem ações judiciais que não dizem respeito ao negócio franqueado mesmo, né? Que não dizem respeito à marca, que não vai colocar em risco a operação dela enquanto franqueadora, porque ela pode ser uma franqueadora e uma operadora ao mesmo tempo, se assim desejar. Mas tudo aquilo que questionar o negócio, né, litígios de franqueados que questionem a viabilidade da franquia, eventualmente a nulidade da franquia, a nulabilidade de uma cláusula, ações que questionem a marca, precisam constar aqui. Por quê? Porque se tem um terceiro judicialmente questionando aquela marca, o direito de uso daquela marca, isso vai ser um castelo de cartas, né? Se essa ação vier a ser julgada improcedente, né, pela outra parte, para outra parte, isso automaticamente vai afetar toda a franquia. Então, precisa constar aqui. Importantíssimo. Logo a seguir, nós falamos da descrição do negócio, né, do que será desempenhado pelo franqueado. Isso é fundamental, né, Zé? A gente procura falar sobre isso em muitos pontos, porque é aqui que o franqueado ele vai entender o que ele vai fazer, como que aquele negócio se desenvolve de fato, né? Porque não é simplesmente assinar um contrato, ter o direito de uso da marca e esperar, né? Vai ter que trabalhar muito. Aliás, se algum franqueador falar para você, não, é fácil, não, pula fora. Empreender nunca é fácil. Só que com franchise é mais fácil. Né? A gente acredita que é mais fácil você empreender com franquia, porque você já sai na frente em conhecimento e tal. Mas se alguém começar a vender muita facilidade para você, pula fora logo. Põe a mão na carteira e vaza. Eu concordo, exatamente, não tem como ser fácil e não depender de esforço do franqueado. Por quê? Porque o franqueado ele vai ser um empresário, ele vai ter o próprio negócio, ele pode até delegar algumas funções, isso daí são outros 500, né? Mas falar que ele vai simplesmente aderir àquela marca e ficar aguardando resultados, isso é impossível. Seja lá qual for a atividade, né? Então, promessa de resultado, promessa de pouco trabalho já começa a ser um problema. E é aqui que está a importância desse detalhamento. Aqui, na circular, precisa constar exatamente no que consiste a atividade do franqueado. Isso é uma liberalidade de cada modelo de negócio. Tem modelo de negócio que a captação vem da franqueadora, né? Tem modelo de negócio que a captação de clientes vem do franqueado, e isso a lei não vai determinar, porque o franqueador ele é livre para determinar o modelo de negócio. Mas aqui precisa dizer regra, como que vai ser. Que foi combinado antes, né? Exatamente. O que precisa ter aqui é como é que funciona nesse caso, nessa franquia. Então tá, a captação se dá aqui, você vai fazer a administração da sua empresa até tal ponto, você é responsável por treinar ou não seus colaboradores,
precisa constar. Se não constar, já são cláusulas que podem ser anuladas. O contrato seria nulo se não tivesse a informação, né? Entendi. Agora, se tem a informação e ela não é bem aquilo, né, que se espera na prática, ou seja, fala uma coisa e faz outra, aí elas podem ser anuláveis. O que não pode é não ter, né? Importantíssimo. Aí falamos do perfil do franqueado, né, o que a franqueadora deseja, né, como perfil pessoal, é importante também. Essa análise, tanto do franqueado em relação à marca, também deve acontecer pela franqueadora em relação ao candidato. Sim. Né? É por isso que aqui se estabelece um perfil, o que a franqueadora pensa, né, que o franqueado deve ter de características mínimas, formação profissional, cursos, enfim, se precisa de algo em específico ou não. Sim. E esse estudo também deve acontecer por parte da franqueadora, ela deve exigir algo e exigir na prática, né, não só por escrito. É o mínimo, né? Você vai casar, o franqueado casa, mas o franqueador também casa, né? Exatamente. Então, o contrato é um casamento, assim como o próprio casamento também é um contrato, ou um contrato como esse não deixa de ser. Então, você precisa saber quem é que você, qual é o cônjuge, o companheiro que você está procurando para se com quem que aliar, eu vou ficar um bom tempo conversando, compartilhando meus sonhos, né, minhas facilidades e também dificuldades, então, importantíssimo isso. Exatamente. Aqui nós falamos dos requisitos mínimos quanto ao envolvimento direto do franqueado e na administração. Veja, aqui é preciso constar exatamente quanto que a franqueadora espera que o próprio franqueado, aquele titular inicial ali, que a pessoa física que a princípio representará aquela unidade, se ela precisa se envolver diretamente ou não, se ela pode delegar alguma atividade dessa empresa ou não. Não é que no fato de um franqueado ele não operar diretamente o negócio, isso torne a cláusula nula. O que tornaria essa cláusula nula seria não constar a informação ou contar uma informação equivocada. Tem que constar aquilo que de fato. Tem empresas, tem franqueadoras que admitem, né, o franqueado investidor, por exemplo, e que vai delegar a operação direta, né, da unidade, administração, gestão de pessoas e da própria empresa, que pode delegar a um terceiro, mas existem outras marcas que não. Por quê? Porque o treinamento ele é personalíssimo, por exemplo, ele é transferido exclusivamente ali para o titular, então não teria como ele delegar para um terceiro se o know-how foi transferido pessoalmente para ele. O que não pode é não haver essa informação aqui. Se não houver a informação, novamente estamos diante de um contrato nulo, né? Aí nós falamos especificamente sobre total estimado de investimento necessário para aquisição, implantação e entrada em operação. Isso aqui é fundamental. É aqui que entra, nós temos 10 dias aí para estudar, então é aqui que você vai saber. Não é apenas taxa de franquia na maioria das vezes, né? Existe todo um capital de investimento que o franqueado ele precisa dispor para que a unidade efetivamente entre em operação. Seja a instalação do ponto físico, seja a aquisição de equipamento, maquinário, contratação de pessoas, caso seja necessário, treinamento para essas pessoas, caso seja necessário, abertura da empresa, os custos para o treinamento em si, com a franqueadora, que pode ser presencial ou não. Então, todos esses custos, eles precisam estar detalhados justamente para que o candidato ele saiba se o capital que ele possui é suficiente, se ele vai ter uma reserva para se manter por um X período, né? É fundamental, e isso tem que ser compatível com a realidade. Além de a nulidade estar envolvida quanto à inexistência, né, no caso de inexistência dessas informações, também vai haver nulidade se essas informações não forem verdadeiras. Se o franqueador, ele informa ali que o candidato ele precisa dispor de 100 mil, mas na prática, o mínimo que ele precisa ter para começar são 150 mil. E aí? Sim. Então, isso e aí vai perder o dinheiro que ele tem, porque ele não vai ter o montante que a franqueadora
ou que o negócio realmente precisa, né? Precisa para entrar, então é aí que tá, precisa ser feita a análise, né, dessa planilha, desses dados que precisam ser apresentados, e aí é o ponto-chave para tomar de decisão, com toda certeza, né. Aí nós temos que falar também do valor da taxa de franquia, isso é algo que tem algumas franquias que até não trabalham com taxa inicial de franquia, Sim. que estipulam modelos de outro tipo de remuneração para a marca, isso também não é proibido, isso daí o próprio negócio ele estabelece como que se dá, né, a remuneração. Mas, novamente, essa informação precisa estar lá de forma clara, coerente, para que a pessoa saiba exatamente quanto que ela vai gastar para entrar e quanto ela vai gastar no decorrer dos anos para se manter enquanto franqueado. Precisa ter. Não há limitação dessas taxas, é importante reforçar, a lei ela não estabelece, né, o que pode ou o que não pode ser cobrado, isso daí é uma prerrogativa absoluta da franqueadora, ela pode cobrar o que e quanto ela quiser, né, pode estabelecer quaisquer taxas que ela entenda relevantes, necessárias ou que interessem a ela. O que não pode é não tem que ser viável, né? Tem que ser viável, tem que fechar a conta, né, Bruno? Exatamente, tem que fechar a conta. Aí falamos também da remuneração pelo uso da marca, eventualmente sobre aluguel de equipamentos ou ponto comercial, porque algumas marcas elas exigem isso para que elas possam existir, né? Sem um ponto comercial, eventualmente uma empresa, dependendo do modelo de negócio, ela não poderia existir. Então essa informação precisa estar aqui, sobre obrigatoriedade de seguro, por exemplo, se precisa, qual seria o valor mínimo desse seguro que o franqueado deve contratar, todas essas informações precisam estar ali, tá? Sobre royalties, né, que é algo que, com toda certeza, é uma dúvida recorrente da maioria dos candidatos, se tiver, ele precisa constar ali de forma clara, mas pode ser cobrado ou não, pode ser cobrado da forma que a franqueadora vem estabelecer, né, de forma fixa, de forma variável. O que não pode, novamente, é não ter essa informação aqui, né? E cobrar só depois. Exatamente. Obrigação que se cria no contrato e não está na circular de oferta, anula o contrato. Simples assim, porque precisa estar. Depois nós falamos sobre a relação completa de todos os franqueados, subfranqueadores da rede, e também dos que se desligaram nos últimos 24 meses. Essa informação aqui é fundamental para que o candidato possa também ter transparência com outras pessoas que viveram ou vivem essa mesma experiência, né? Ou seja, para que essa tomada de decisão seja ainda mais coerente, ainda mais segura, ele não precisa falar apenas com o franqueador, né? Ele tem que ter acesso a falar com outros franqueados. Mais uma vez a demonstração clara, né, de como a lei ela só tenta proteger, e é esse o objetivo dela mesmo, né, proteger o candidato, para que ele não caia numa cilada, né, é isso. Precisa ter ali a identificação, a localização, alguma forma de contato com esses candidatos, com esses franqueados, né, e também daqueles que se desligaram. Por quê? Para que a pessoa também possa saber por que se desligou, né? Conhecer todos os riscos. Na ausência dessa lista, eu diria que é um sinalzinho de alerta. Pois e não adianta falar, está lá disponível no nosso escritório, não, tem que estar na COF. Aí nós seguimos aqui sobre a necessidade de informações relativas à política de atuação territorial. Precisa falar se existe exclusividade de uso daquela área que foi concedida em contrato, a concorrência, se ela é exclusiva ou não, né? Que pode ou não ser, novamente, isso é uma prerrogativa do franqueador, o que não pode é não ter a informação sobre como se dá a divisão de área, né? Se é por cidade, se é por população, Bruna, travou um pouquinho se é por bairro, quantas unidades cabem naquela região, por exemplo, né? Isso precisa estar claro, porque senão você também vai acabar caindo numa situação que você não conhece, né? De repente você imagina que vai ter apenas a sua unidade naquela cidade
não fala essa informação no contrato, e daqui a algum tempo aparecem mais 10 unidades iguais à sua ali, num terreno vizinho muito próximo ao seu. Com toda certeza não seria uma situação delicada. E é aqui que vai ter essa informação, e precisa ter, né? Para você saber quantos possíveis novos companheiros, né, da mesma marca você vai ter ali naquela região. É importantíssimo. Bruna, você está me escutando? Eu tô. Você tá? Não, agora tô. Porque acho que eu falei, você não sei se você escutou ou não. Não, eu não escutei. Não, mas tranquilo, não é nada tão importante que você não falou. Pode tocar o barco. Se quiser, pode interromper. Acho que deu uma travadinha, deu um gap no vídeo. Deu sim. Só vou aproveitar que eu estou falando, vou pedir para o pessoal que chegou até aqui, dá uma olhada se você está inscrito ou não no canal. Se está inscrito, muito legal. Se não tiver, se inscreve. Liga o sininho e também dá um joinha para a gente aí, para a gente poder tocar o barco. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Essa questão da área é importante, tem que constar, né, se o franqueado ele pode realizar vendas ou prestar serviços fora do território, se ele pode exportar produtos ou não. A forma como a franqueadora determina isso é prerrogativa dela. Ela pode fazer da forma que ela quiser, mas ela precisa passar essa informação de forma clara para que o franqueado ele saiba exatamente até onde ele pode ir, para quem ele pode vender, né? Quem serão os potenciais concorrentes dele dentro da própria rede, porque isso também não é impossível, né? Sim. Sobre a necessidade e obrigatoriedade do franqueado adquirir bens ou serviços, né, insumos ou qualquer coisa, apenas da própria franqueadora, por exemplo, ou de fornecedores homologados. Quem são esses fornecedores homologados? Se ele pode comprar de terceiros que não estejam homologados ou não. Essa informação precisa ser clara, porque é com base nisso que você vai saber o custo da sua operação ali na prática. Porque serviços e produtos, eles podem mudar de acordo, o valor deles pode ser modificado de acordo com a região. Então, nós vamos ter uma planilha ali de custos mínimos, né, estimados, que uma unidade franqueada pode ter. Mas ali, se ela não fala se você só pode comprar dela mesma, ou se você pode comprar de terceiros, ou de um fornecedor homologado, você não tem como fazer realmente uma estimativa com a sua realidade, né, de quanto custaria a sua operação, seja qualquer coisa, seja um prestador de serviço de um contador, seja um material para utilização na própria unidade, mobiliário, seja o próprio produto final, né, que não necessariamente precisa ser vendido pela própria franqueadora, mas ela eventualmente ela pode exigir que você só compre daquele fornecedor. Veja, um café, ele pode exigir que os papeizinhos, né, papel guardanapo, papel toalha, sejam adquiridos apenas, só que o fornecedor X, ele vende por um preço X vezes maior do que aquele que você poderia comprar de um fornecedor aí na sua cidade. Então, essa informação tem que estar aqui justamente para que você possa entender qual vai ser o custo dessa sua operação, né? Sim. Aí, nós entramos num dos itens também muito, muito interessantes, né? A franqueadora, ela pode ou não prestar um serviço para o franqueado, né? Veja, o contrato de franquia, ele é um contrato de cessão de uso da marca, transferência de know-how, é isso. Se vai haver uma prestação de serviços por parte da franqueadora ao franqueado no decorrer do contrato, isso precisa estar claro aqui. Ela pode não prestar, ela pode tão somente oferecer treinamento, transferência de know-how, e daqui para frente é com o franqueado. O que precisa é que essa informação precisa estar clara. Se ela presta suporte, no que se constitui esse suporte? De que forma se dá, como ele acontece, né? De que forma o franqueado ele pode encontrar esse suporte, que muitas vezes acaba sendo um dos principais serviços, acaba sendo um dos itens mais importantes no momento da aquisição, e deveria ser,
porque é aqui que o franqueado ele vai saber que ele tem o apoio não só na aquisição, que ele vai ter apoio durante toda a sua trajetória enquanto empresário. Porque justamente franquia pressupõe que você vai ter uma maior facilidade, porque você já está adquirindo um negócio pré-formatado, pré-constituído de alguém que já tem experiência. Então, o suporte justamente ele vem para te auxiliar, né? Não fazer, mas auxiliar, prestar o serviço. Isso deveria ser um dos itens que os candidatos deveriam levar muito em conta, né? Qual é o suporte, como ele se dá. Ô, Bruna, a gente tem uma pergunta aqui do Henrique Castro, né, perguntando, acho que eu estava com uma outra configuração, não estava vendo a pergunta, mas ele perguntou aqui quando que esse documento, no caso, circular de oferta, é entregue para quem quer aderir a uma franquia, né? Isso quem vai determinar é a franqueadora. Normalmente, vamos lá, o candidato ele entra em contato com a empresa de alguma forma, através do site, que vai ter um formulário, às vezes através de uma rede social, não importa o meio, às vezes por telefone, porque se interessou por aquela marca, através da BF, né? Tem alguns meios, né, de acesso àquela franqueadora. Ok, entrou em contato, a franqueadora ela pode ou não enviar logo de cara a circular de oferta, tá? Isso daí é uma prerrogativa dela, se ela vai enviar imediatamente após esse primeiro contato, ou se vai esperar alguns dias, né, e primeiro enviar uma apresentação mais simplificada, isso é uma prerrogativa da franqueadora. O que ela não pode fazer é apresenta a circular de oferta hoje, ou apresenta daqui 2 ou 3 dias, e logo depois já pretende assinar o contrato. Mesmo que tenha sido enviada uma apresentação hoje, por exemplo, e a circular de oferta só venha a ser enviada sexta-feira, ok? O prazo de 10 dias mínimo só vai começar a ser contado a partir de sexta-feira, que é quando foi entregue a circular de oferta. Então, esse timing, né, vai ser definido pela própria franqueadora. A questão geralmente vai ter uma avaliação de perfil também, né, Bruna? Exatamente. A franqueadora vai olhar, vai pedir o CPF, vai fazer uma consulta, porque, assim, da mesma maneira que como que eu vou mandar o balanço da minha empresa para uma pessoa que eu não tenho nem chance de fechar? Então, o mínimo que se preze é que tenha um formulário, que tenha algum conhecimento sobre a pessoa, da qual você vai mandar a circular de oferta, e tem que ser completa, né? Não adianta mandar meia boca. Então, esse é um ponto que, por isso que é importante você conhecer, você que está querendo comprar uma franquia, saber o que é a lei de franquias e circular de oferta, principalmente. Exatamente. Vamos lá, a gente falou então sobre o suporte, sobre como se dá, se ele existe, como que acontece, se há supervisão da rede, como que se dá essa supervisão da rede pela franqueadora, o que ela espera, como que isso acontece. Se a franqueadora presta serviços no momento da assinatura do contrato, por exemplo, apoio, por exemplo, para a escolha do ponto comercial ou não, ela não precisa oferecer, mas se oferecer, precisa explicar se tem ou não, né? Como que se dá, eventualmente, o treinamento dos colaboradores do franqueado, se é a franqueadora que presta esse serviço ou não, se existe um manual, como e quando esse manual vai ser oferecido para o franqueado, que é o manual da operação da unidade em si, né? Exatamente essas informações precisam constar aqui. As informações, ali nós falamos exatamente, né, sobre as informações sobre a situação da marca, então precisa constar. Veja, se lá no começo nós falamos que a franqueadora ela precisa ser a dona da marca, estar com o pedido em andamento ou ter autorização do terceiro, né, para comercializar o direito de uso dessa marca, essa informação precisa estar aqui. Então, se a marca é registrada ou está em depósito, em processo de registro, o número desse registro ou do pedido precisa constar ali. Para quê? Para que o candidato possa conferir, para que ele possa certificar lá no site do INPI se essa informação está lá mesmo, né? E se tem um contrato, precisa de informações desse contrato também para que o franqueado possa certificar de que ela tem direito de comercializar o direito de uso da marca, né? Também precisa constar especificamente como fica a situação do contrato do franqueado, né?
quando da expiração do contrato, ou seja, do término do contrato pelo tempo, ou do cancelamento antecipado do contrato, seja ela qual for a razão. Essa informação é fundamental, porque é aqui que você vai saber como que vai se dar a sua vida depois, quando você não quiser ou não puder mais ter um franqueado, ou porque o contrato venceu e você não decidiu renová-lo por novo período. É fundamental porque grande parte, na verdade, acredito que 99% das franquias, e é óbvio isso, estabeleçam uma cláusula a gente chama de cláusula de barreira, né, Zé? Que de uma forma mais simplificada, cláusula de barreira, mas é cláusula de não concorrência, tanto faz a expressão. Mas os contratos, eles vão estabelecer, na grande maioria das vezes, que após o fim do contrato, o franqueado, o sócio, familiares em linha reta, por exemplo, que eles não possam explorar aquele mesmo negócio por um período X de tempo. Esse período X de tempo vai ser estabelecido pelo franqueador, essa informação vai precisar estar aqui, precisar estar no contrato, e precisa ter, você precisa saber, se não tiver, e isso for exigido, essa cláusula é nula. Sim. Por quê? Porque está na lei. A lei diz exatamente que a franqueadora precisa indicar como é que fica a situação do franqueado no final. Se não especificar ou se falar uma coisa e exigir outra, a cláusula é nula, o contrato com toda certeza vai ser nulo também. Não vai o contrato não, né? Mas a cláusula. Você não vai poder exigir uma obrigação que não constava expressamente aqui da circular de oferta. E uma das coisas que a gente alerta, né, Bruna? Você vai decidir entrar no franchise porque o negócio é mais fácil do que você empreender sozinho, tem suas vantagens, você já tem um negócio mais consolidado e tal, mas não entra pensando que você vai passar a perna no franqueador, vai sair, vai montar uma marca igual e vai ficar por isso. Não vai ficar. Você vai levar um processo, você vai perder, porque aqui muitas vezes o franqueado fala, mas o juiz não vai deixar de... não vai tirar meu sustento. Olha, cuidado, porque assim, hoje, em primeira instância, pode até ganhar, mas depois vai para uma Câmara de Juízes que já entende mais do negócio empresarial. Se for para entrar, para passar a perna no franqueador, depois eu sei que ninguém pensa nisso, né? Eu estou aqui falando sozinho porque ninguém está pensando nisso. Mas se passar em algum momento, eu vou entrar, vou pegar o conhecimento, vou sair, vou fazer sozinho, vai tomar fé. Então, não cuidado. Né? Esse é um ponto importante. Por isso que essa cláusula de não concorrência precisa ser analisada. Precisa. Então, assim, se você já tem a intenção, né, de aprender algo e prosseguir sozinho, porque é exatamente isso que a franquia oferece, né? Ela te oferece tudo para você fazer aquilo que eventualmente você ainda não sabe. Ou talvez saiba pouco e não tenha condições de fazer sozinho. Então, por isso você precisa da franqueadora. Essa ideia de que você vai simplesmente assinar o contrato, ficar por um período X ou Y, não importa quanto tempo, e depois continuar sozinho, por qualquer razão, para não seguir regras, ou para não ter aquela despesa ou qualquer coisa, isso é um problema. Então, tem que estar muito atento ao que está escrito aqui no contrato, que é aqui que vai dizer, na circular, né, e no contrato também, que vai dizer por quanto tempo, o que você pode e o que você não pode. E na 99% dos casos, você não vai poder por pelo menos um ano, né? Então, tem que ficar atento, porque realmente não é brincadeira. Aqui ela fala também da necessidade de especificar como que funciona a transferência do know-how, sobre o sigilo das informações, por parte do franqueado e daqueles que estejam envolvidos com o negócio, que é importantíssimo também. E aí nós falamos, sobre implantação, sobre a questão da concorrência, que é um complemento do primeiro item, né? Implantação de atividade concorrente à da franquia, tem que especificar o que é concorrente e o que não é. Então, se tiver detalhado exatamente qual é o modelo do negócio, e tiver uma cláusula dizendo que você não pode explorar uma atividade concorrente ou similar, então já está bem claro. Se não tiver informação, é o contrato que não está dizendo. Então,
não seria um problema, mas isso é o tipo de cláusula que nunca vai faltar. É impossível, né? A A não ser circular, que o negócio seja muito mal formatado, né? Aí é melhor você pular fora de não é vez. uma boa ideia, com certeza. A circular, ela também precisa ter ali o modelo do contrato padrão, ou seja, Sim. aquele contrato que depois vai ser assinado, depois de 10 dias no mínimo, ele precisa estar ali. Ou seja, as cláusulas que você vai receber depois de 10 dias, com os seus dados lá, seus dados pessoais, a sua área de atuação, o valor que vai ser pago, essas mesmas cláusulas gerais, né, a minuta padrão, ela precisa já ser apresentada aqui para você. E o contrato que vier a ser assinado depois, ele precisa reproduzir exatamente o que está aqui na circular de oferta. Sim. Se a franqueadora te apresenta um contrato aqui, como a minuta do contrato padrão, por quê? Porque a lei exige. E aí, depois de 10 dias, quando você chega no momento da assinatura, a franqueadora te dá um contrato diferente daquele, esse negócio é nulo. Por quê? Porque há um motivo para que a franqueadora apresente a minuta do contrato. Para quê? Para que o candidato possa apresentar para um advogado, por exemplo, para outra pessoa analisar, ou para si mesmo analisar como que está o contrato, e aí sim assinar o contrato de acordo com aquilo que foi analisado. Se for apresentado um outro documento, já foi violada a obrigação, obviamente, né? Aqui fala sobre a existência ou não de regras de transferência ou sucessão, quais são elas em caso positivo, né? Se há possibilidade de transferir a unidade para um terceiro, de ceder, de vender, né? De colocar à venda ou não. Isso é uma prerrogativa da franqueadora estabelecer essa condição, mas essa informação precisa estar clara aqui. Sucessão, né, no caso de falecimento do franqueado, como que fica, se essa franquia ela pode ser sucedida pelos herdeiros ou não. Existem negócios que poderão, porque eventualmente a transferência do know-how não se deu de forma personalíssima e é possível treinar esses herdeiros ou não, o que não se exige, não seja obrigatório uma capacitação técnica muito específica anterior. Mas tem negócios que não vai poder ser herdado. Por quê? Porque, eventualmente, você exige que aquele franqueado, ele já possua algum conhecimento mínimo anterior, e ele foi selecionado para ser franqueado por isso. Por quê? Porque ele atendia, porque ele tinha aquele perfil. E como é que os herdeiros vão ter também? Não necessariamente, né? Então, essa cláusula precisa constar aqui, para que o candidato, ninguém fica pensando na hora da morte, né? Mas é algo que é importante, é uma empresa, né? Em todo o contrato social de empresa consta isso, aqui também vai ter que constar. Ok, vamos aqui, não tem necessidade. Tem que indicar exatamente se existe conselho ou associação de franqueados, é algo que algumas franqueadoras possuem. Se tiver essas regras do conselho de franqueados e, eventualmente, da associação de franqueados, elas precisam estar claras aqui na circular logo de cara, tá? Isso é fundamental. O conselho, em algumas... Aí a própria franqueadora que determina quais são as atribuições desses conselhos, dessas associações e tudo mais. Mas, no geral, o conselho ele tem um poder não de decisão, mas ele tem um poder de opinar sobre o desenvolvimento da franqueadora como em si, né, da marca como um todo, sobre novas regras, sobre novos produtos, sobre formas de trabalhar que os próprios franqueados entendem que seriam interessantes. Quem decide é a franqueadora, mas a existência do conselho abre a possibilidade de o franqueado tomar algumas decisões também. Se tiver a forma de constituição e como esse conselho usa os seus poderes, se tem e quais são, precisam estar aqui na circular de oferta, sempre. Tá me ouvindo, Zé? Tô sim. Peraí. E não necessariamente o franqueador é obrigado a ter esse conselho de uma maneira formal, né, Bruna? Não. Eu acho que cada estratégia, por exemplo, na guia, se a gente escuta muitos franqueados, mas de uma maneira informal, em reuniões, enfim. É muito isso que você vai pegar também na conversa com os franqueados, né? Exatamente. Já está aqui no finalzinho, estamos já dando uma hora aqui. Aqui fala exatamente sobre a indicação da limitação de concorrência, como que funciona, o que a franqueadora
exige do franqueado em relação às regras de concorrência, que é exatamente aquela cláusula que nós falamos lá atrás. Sim. Essa cláusula vai existir, né? A especificação precisa do prazo contratual e das condições para renovação, quando houver. Tem franquias que estabelecem já uma condição para renovação do contrato ou não, essas condições precisam estar Sim. aqui. Né? O prazo, quem define é a franqueadora, pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Isso é importante para que justamente você saiba por quanto tempo você vai ter o direito de uso da marca a partir da aquisição da franquia, fundamental. Né? Aí depois nós chegamos aqui falando sobre algumas características sobre franquia pública, né? No caso de apresentação de envelope, porque a franquia pública vai ter que obedecer lei de licitações e tudo mais, então acredito que não seja o objetivo hoje da nossa live, né? Sim. Aqui falamos dos 10 dias, que a gente já falou lá atrás, que fala exatamente sobre o prazo mínimo dessa entrega da circular de oferta de 10 dias de antecedência, e aí nós falamos aqui daquela cláusula, né? Na hipótese de não cumprimento desse item, né, dos 10 dias, ou da não entrega da circular, ou da incorreção de informações, é que nós falamos sobre a arguição de nulidade ou anulabilidade do contrato de franquia. Obviamente, na esfera judicial, quem vai determinar a nulidade ou não de um contrato sempre vai ter que ser um juiz, né? Mas aqui nós falamos exatamente isso. Então, a lei, ela fecha com essa chave de ouro, né? Se o franqueador, ele não indicar essa informação de forma clara, não seguir isso, já diz exatamente aqui, esse contrato pode ser declarado nulo. Sim. Pode, né? Pode. Aí vai ser uma situação que precisa ser analisada no caso concreto, né? Sim. E tem uma variação muito grande daquilo que... de primeira instância, segunda instância, enfim, né, tem que tomar muito cuidado com isso, e analisar caso a caso, né, você não pode, depois de 5 anos na franquia, entrar e falar, eu recebi uma circular de oferta que estava com vício, né, isso tem um negócio que chama, a gente falou, né, apesar de eu não ser formado em direito, mas sou empresário do ramo, tem um negócio que chama nexo causal, né? O que é a falha na circular de oferta, depois de 5 anos, ela causou no seu fracasso que te permite pedir uma indenização. Então, vamos supor, você entrou lá, o franqueador não informou o investimento correto. Depois de 6 meses você quebrou. Tem um nexo causal muito grande. Sim. Né? Mas se ele te mandou uma circular toda viciada, cheio de falha, você foi muito bem sucedido, de repente você cansou do negócio, 5 anos, a circular de oferta lá estava falha. Não vai adiantar. Né? Então, por isso é importante olhar muito bem ali no começo, porque isso vai fazer diferença. E tem aquilo que a gente chama de convalidação, né? Que são aqueles direitos que, por mais que exista aqui uma situação eventualmente nula, com o tempo, vamos pensar que passou 2 anos, o franqueado está se desenvolvendo, tem bastante cliente, está indo bem. Aquelas nulidades, elas podem acabar se convalidando. Por quê? Porque perdeu o efeito prático da exigência daquela informação. Por quê? Porque o negócio deu certo. O objetivo da lei é que o franqueado tome uma decisão consciente. Se o negócio deu certo e ele vem alegar depois que a cláusula do contrato da circular é nula e inverídica, aquela cláusula Sim. já se convalidou muito provavelmente. Mas cada caso é um caso, né? Pois é. E é isso, Zé. Aqui a gente vai falar sobre hipóteses de sublocação, no caso de a franqueadora, isso foi uma das novidades da lei, né? No caso de a franqueadora vir a alocar também um imóvel para o franqueado. Veja, vai ter que ser respeitada a lei de locações de qualquer maneira, né? Aqui a gente fala só genericamente, né, sobre o que precisaria ter na circular no caso dessa possibilidade de locação de ponto, sublocação de ponto, né, pelo franqueado e pelo franqueador. E nós chegamos ao final. Aqui nós falamos sobre a possibilidade de eleição do juízo arbitral, que era algo que não constava também na lei anterior, mas para isso precisa estar especificado em contrato, né? Qual vai ser a Câmara, que as partes eventualmente venham a escolher. Sim. E acredito que é isso, né?
Bom, chegamos. Bruna, eu só tenho a agradecer, né, você ter se disponibilizado a estar aqui para você poder informar todo mundo que quer comprar uma franquia. Esse vídeo eu acredito que vai ajudar muita gente. E aí, eu falei que ia ter uma dica, mas assim, algumas dicas incluídas numa só. Primeiro, a lei de franquias. Se você quiser entrar no Google lá e colocar Lei de Franquias 2019, você vai achar. Você vai achar também a de 94, mas cuidado, né? De 94 não vale mais, foi revogada com a lei de 2019. Então, a lei lá. Depois você vai ter a circular de oferta. Na circular de oferta, resumindo, você tem 4 pontos aí. Você precisa ter descrição completa do negócio, você precisa ter minuta do contrato, você precisa ter lista de franqueados e você também precisa ter o balanço da empresa. Então, e mais alguns anexos ali. Mas esses são os principais. Se já tiver tudo isso aí, já ajuda muito você a tomar a decisão de andar. Então, é isso. E aí, também, se quiser saber todo esse conteúdo que a gente produziu aqui e muito mais, entra lá no site checklistminhafranquia.com.br, tem o meu livro que a Bruna participou, não só a Bruna, mas mais 20 pessoas, além da Bruna, participaram na construção desse livro. O André Friedheim, presidente da BF, o Tom, vice-presidente da BF, o Antônio Leite. Você tem a Adriana Auriemo, diretora de microfranquias. Você tem o Eric Cavalieri, um franqueado aí que tem mais de 20 lojas do Boticário. Não vou nem falar o quanto ele fatura, senão você não vai acreditar. Fatura bastante. E aí, um monte de gente que resolveu aderir ao meu propósito de ajudar pessoas a empreenderem de uma maneira bacana. Para mim tá ok, Bruna. Voltou? Voltou. Então, é isso. Espero que a gente possa ter ajudado você. Mais uma vez, curta o canal, se inscreve aí e manda esse vídeo para quem você acha que faz todo sentido. Muito obrigado, Bruna. Valeu mesmo. E agora